Sejam muito bem-vindos ao Coach Chat, cara, onde eu vou acertar com certeza esse termo, mas o que importa é falar sobre ciclismo. Bem-vindos ao podcast dos coaches, onde para você que é triatleta, ciclista ou que gosta de pedalar, né, meu, e quer saber mais sobre treinamento, equipamento, várias dicas para melhorar sua performance ou pelo menos para você conseguir fazer aquele treino de maneira feliz, esse é o seu lugar. Com vocês aqui, Cláudio Tonon. Eu adoro esse podcast porque, gente, eu só pergunto, não precisa ficar respondendo, não precisa ficar pensando nas respostas. É uma delícia ser isso num podcast. E agora também você pode nos ver no YouTube. Então, se você quiser ir lá ver minha camiseta dos Homem de Ferro, do Iron Man, é só ver lá. Sérgio, eu precisei copiar alguma coisa, né? Iron Man, né, meu? Então, já que eu estou falando aqui com vocês, Sérgio Borges, o homem do Ironman, do triatlon e agora definitivamente morando no Rio de Janeiro, que continua lindo. Fala oi pro pessoal aí, Sérgio. Fala, galera. Sérgio Borges, estamos aqui em Ipanema mais uma vez. Daqui a umas 2 semanas estarei no Leblon e estamos juntos aí para várias coisas bacanas aí que a gente vai falar hoje aí para vocês. Muito bem. E do outro lado, diretamente de Indaiatuba, São Paulo, Indaiatuba, as duas pontas valem para o meu grande amigo Ronaldo Martinelli, daquela super abertura tradiça do nosso podcast que só você faz, caro Ronaldo. Bem na hora que o sol bateu na minha cara, né? Eu fui abrir a persiana bem na hora certa, porque não tinha sol, fazia umas 3 horas já, mas eu abri a persiana, o sol apareceu. Bom dia, boa tarde, boa noite. E, galera, agora hoje o assunto bem legal, principalmente aos que não têm tempo, né? Vai ser um assunto bacana, fica de ouvidos abertos. Exatamente. Hoje nós vamos falar, gente, sobre treinos curtos. Afinal de contas, uma das objeções mundiais, uma das objeções mais comuns de quem treina ou de quem quer fazer treinamento ou participar de alguma coisa é eu não tenho tempo, né, cara? Então, a gente costuma dizer que isso aí, todo mundo fala que não tem tempo, mas hoje, nesse podcast, nós vamos mostrar que treinos curtos podem ser também eficientes e trazer bons ou até mesmo excelentes resultados, né? Seja hoje fazendo ele na rua ou ele num aplicativo, num Holo Training, no Smart Training, enfim, onde você conseguir. E para começar esse assunto que eu tenho certeza que esses dois monstros aí têm muito a contribuir, eu gostaria de fazer uma pergunta assim que, cara, o cara que treina, que tem pouco tempo para treinar, ele fica pensando, né, cara? Pô, esse tipo de treino é eficiente ou não? E aí, quando ele fica pensando nisso, ele fala: como eu posso fazer com que um treino curto seja eficiente? Ronaldão, chuta essa bola primeiro aí, e aí o Sérgio já vai emendar para falar como que ele faz ou como os atletas, né, de vocês fazem esse tipo de coisa. Manda ver. Bom, até queria começar vendo eu vi uma vez dentro de uma revista de avião, né? Engraçado, mas eu vi lá numa revista, estava escrito assim, que o presidente dos Estados Unidos, ele treina 1 hora por dia. O Sérgio, enquanto o Ronaldo deu essa congelada, manda aí desse lado aí, cara. Como que é essa história dos treinos curtos eficientes no triatlo? Manda lá, daqui a pouco a gente avisa que ele congelou, cara. Cara, eu acho que o sol bateu nele e queimou o computador dele. Então, pessoal, o que o Tom estava falando, né? Tem muita gente que pensa que porque só tem 45 minutos ou 1 hora por dia para treinar, que não vale nem a pena treinar, que não seria aí um treinamento eficiente, né? Mas isso é um erro, né? Porque, na verdade, né, o que eu falo para os atletas, a coisa mais importante de treinamento de endurance, de qualquer forma, né, é a consistência. Então, se você conseguir treinar 45 minutos por dia, todo dia, é melhor do que você treinar
2 horas um dia, nada durante 3 dias e treinar mais 1 hora no outro dia e assim por diante. Quer dizer, a consistência vai te trazer muito maior resultado. Agora, os treinos curtos, né? O que as pessoas precisam entender é que são treinos que teriam que ser direcionados mais a treino de qualidade, né? O que quer dizer treino de qualidade? Seriam treinos que vão trazer algum benefício em algum dos sistemas energéticos. Ou você vai usar esse treino para desenvolver treino de força, você vai usar esse treino para desenvolver o seu lactato, né? O seu FTP, ou você vai usar esse treino para desenvolver o seu VO2 máximo, por exemplo. Que seriam aí os 3 componentes aí do ciclismo mais importantes que a gente teria. Então, é importante que você tenha essa definição clara e você não use esse tempo pouco que você tem só para fazer um treino de regenerativo, um treino aeróbico, né? Então, isso aí que seria o primeiro ponto aí tem que ser visto, né? Que seriam treinos de qualidade. E como a gente sabe, né? O treino de qualidade sempre vai te trazer uma eficiência maior. E uma coisa que eu sempre digo para os atletas, que é bem importante para todo mundo que está ouvindo aí prestar atenção, é que eu vou traduzir aqui a versão português, que seria: você só pode treinar aquilo que você pode recuperar. Então, eu vejo muitos atletas fazendo muitos erros por não fazer uma recuperação adequada. E no caso, se você for fazer só treino de qualidade, né, aí você tem que prestar muita atenção na área de recuperação, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem muito tempo para treinar, por exemplo, que tenha 4 vezes por semana só, pode fazer um treino de 45 minutos a 60 minutos, que estaria fazendo um treino de força no dia, um treino de VO2, um outro treino de lactato, e sei lá, mais um treino de força, alguma coisa assim. A vantagem desse atleta, que eu digo vantagem, né, por não ter tempo, é que dessa semana de 7 dias, ele treina 4 e tem 3 dias para poder descansar. Então, por isso que ele pode também fazer esse treino de alta qualidade, porque ele vai ter mais tempo de descanso, comparado a um atleta que treina mais, né? Então, isso é uma equação que é importante todo mundo entender, que é a equação do treino e descanso. Muito bem, cara. Isso eu gostei dessa frase, né? A gente fala que o que não se pode medir não se pode controlar, né, meu? Mas o que não se pode descansar também é legal, entendeu? Não se treina o que não se descansa. Muito bom. Ronaldo, você deu aquela congelada e desapareceu na hora que você estava falando que o presidente dos Estados Unidos treina somente 1 hora. Manda ver, completa lá para a galera ouvir essa história aí. Pois é, então, aí eu comentei essa história porque tem muito a ver com a organização, né, das pessoas. Hoje, realmente, a maioria não tem tempo, né? Eu até, por exemplo, treinava para o Ironman ali meados de 2007 a 2010, e hoje a minha rotina mudou tanto que eu jamais conseguiria treinar o que eu treinava antes. O Sérgio sabe o que é treinar para um Ironman, aí o quanto é difícil. Daí eu encurtei, e aí o ciclismo te dá essa possibilidade, né? E a gente, obviamente, que leva muito também o histórico da pessoa em consideração na hora de montar o treino. Se uma pessoa não tem, vamos falar assim, histórico, começou ou iniciou no ciclismo agora, e ela quer treinar, por exemplo, para um evento extremo, para uma alt-route, é lógico que a gente vai precisar de muito mais tempo, né? Se essa pessoa não tem tempo para treinar, para considerar a possibilidade de ela fazer um evento extremo desse, ela vai precisar de muito tempo para estar pronta para isso, diferente daquele que, se já tiver um histórico, eu já tive alunos que com 4, 5, 6 horas por semana conseguiram completar uma multi-route, por incrível que pareça. É o ideal? Não é. Mas aí vamos falar que a chave é o treinador pensar em tentar otimizar ao máximo o treino dessa pessoa, ver quais são as necessidades principais do atleta e do evento e trabalhar especificamente nisso. É possível, sim, é eficiente, porque eu já tive vários casos que me permitem dizer que hoje existe essa possibilidade, mesmo o cara tendo 6, 8 horas disponíveis por semana,
mas óbvio que a gente leva em consideração o histórico e o nível da pessoa para poder fazer isso. Ainda mais que o atleta é importante, né? Eu tenho casos semelhantes também, no caso do Ironman, né? Infelizmente, o Ironman não dá para ser uma coisa que dá para completar, eu acho, com 6 horas de treinamento por semana. Eu acho que o mínimo aí teria que ser perto de 10. Mas a gente tem que, você que está ouvindo, né, que você acha, uma coisa que é importante que a gente fala para os atletas é que você vai ter que ajustar os seus goals, né? Você vai ter que ajustar as suas expectativas, né, que você tem aí para uma prova, né? Eu acho que é uma coisa que não é muito realista, né? O atleta achar que pode ter um resultado em nível de classificar para o Ironman do Havaí, por exemplo, e não ter tempo de treinar mais do que 6 horas por semana. É uma coisa bem difícil até para os atletas que já tenham aí um histórico aí de treinamento de endurance. Então, é importante que dá para fazer, é o que o Ronaldo está falando, dá para fazer, é saudável. Isso aí já é uma coisa questionável, né? Porque, na verdade, a gente está colocando um atleta num esforço que vai ser muito maior do que ele está condicionado a fazer, mas é possível fazer. A gente aconselharia, assim, num nível tão pouco de treinamento, eu não aconselharia mais por termos de saúde, mas é uma coisa possível de fazer. Cara, uma coisa que, né, ouvindo vocês falarem, né, seria talvez uma estratégia ampliar o tempo para a prova. Por exemplo, eu tenho pouco tempo para treinar, mas eu quero fazer um multi-route, como disse o Ronaldo. Aí, ao invés de eu setar que eu vou fazer ele em um ano, eu preparar em 2 anos, por exemplo, na opinião de vocês. Agora, é uma pergunta até fora de roteiro, gente, para você que está ouvindo a gente, né? Uma coisa que às vezes surge na cabeça de quem é praticante, né? Por exemplo, pô, eu só tenho pouco tempo, mas meu sonho, Cláudio Tonon, meu sonho é fazer um multi-route do lado do Ronaldo, nos Alpes, nos Pirineus, com certeza, é o meu sonho, cara, fazer essa prova. Mas eu não tenho tempo, porque eu dou aula e tudo mais, né? É possível setar, ao invés de setar para um ano, eu setar para 2 anos, por exemplo, ou um Ironman, como o Sérgio disse. Na opinião de vocês, isso funciona ou não? Eu acho Eu... que... Oh, desculpa. Não, vai lá, Sérgio, eu respondo depois. Eu acho que é o seguinte, logicamente, se você tiver 2 anos de treino consistente aí, trabalhando nos fundamentos, logicamente que vai te dar um benefício maior do que se tiver um ano, né? E é uma coisa que eu faço com meus atletas, na verdade, você não vai estar treinando para um Ironman o ano inteiro, né? Quer dizer, o meu bloco de treinamento para Ironman é de 6 a 8 semanas. Então, eu faço uma forma que o atleta, que seria um pouquinho mais realista aí para os nossos atletas de hoje em dia, que é ele chegar e falar para a esposa, família e filho, e falar, pô, nessas próximas 6 a 8 semanas, aí os fins de semana eu vou estar aí meio apertado aí com volume de treinamento, mas o resto do ano dá para fazer um treinamento bem menor. E eu acredito que no teu caso, né, o Reinaldo vai falar melhor, mas seria da mesma forma, né? Você faz uma fundação, né, muito forte. Para mim, o que eu falo fundação não é volume, não é base, é eficiência mecânica, velocidade, VO2 e força. E depois, quando precisar adicionar o volume, você vai selecionar aquele bloco para colocar o volume aí para que é necessário numa distância dessa, né? Uma coisa que isso a gente pode até falar com um pouco mais detalhe, que é uma coisa que eu falo para os atletas que é importante entender. O que eu falo também fazendo essa tradução a endurance, né? A tua capacidade aeróbica é a coisa mais fácil de perder, mas também é a coisa mais fácil de ganhar. E a velocidade, força, é a coisa mais difícil de ganhar, mas também é a mais difícil de perder. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você está parado de treinar e volta a treinar, se você treinar consistente durante umas 6 semanas e já tem sido atleta, a tua capacidade aeróbica deve provavelmente voltar aí perto de até 80% do que era antigamente. Agora, a tua velocidade, força, isso aí é um ciclo que vai demorar, eu acredito que, dependendo do atleta, logicamente, mas é coisa de 14, 16 semanas. É uma coisa bem mais longa. Mas também o contrário, o inverso também é bom, né? Por isso que a gente faz essa periodização inversa de treinamento, porque você adquiriu uma velocidade, o seu VO2 cresceu, etc., você perde ele muito
mais difícil do que você perderia a tua capacidade aeróbica. Por isso que, às vezes, isso é uma coisa até engraçada, né? Porque agora está rolando uma gripe muito forte aqui no Rio de Janeiro, e eu tenho atleta, não, eu estou sem treinar há 4 dias, eu fui dar uma corrida, nossa, eu perdi toda a minha corrida. Eu falei, não, você não perdeu nada. É que a sensação que te dá quando você não faz nada é de perda de capacidade aeróbica, o que é verdade, você perde realmente, só que você recupera da mesma forma que você perdeu. Demora 3 dias, você já está 95% do que você tinha anteriormente a ficar doente, ter parado, entendeu? Então, isso que é importante, né? Quer dizer, o volume em si aí, as pessoas se preocupam tanto e, ao meu ver, é uma coisa que você consegue aumentar a tua capacidade aeróbica, o teu endurance aí, muito mais rápido do que você pensa. Respondendo da minha parte, Tonon, é assim, ó, a minha preocupação maior para quem não tem tempo é quem quer resultado, tá? E aí, quando eu falo resultado, é desde o cara, mesmo o cara que não tem condição hoje de completar, porque ele vai ter que trabalhar num ponto para estar, vamos falar assim, condicionado a completar no tempo limite que tem hoje uma prova, ou o cara que quer resultado mesmo, que quer brigar lá pelos primeiros lugares, enfim. Não ter tempo influencia diretamente nisso. Existe também uma questão técnica, né? A parte técnica, por exemplo, você não consegue evoluir em menos tempo. Se você está de 1 para 2 anos, mesmo assim, você vai ter que fazer uma avaliação do que o cara já viveu para entender se ele pode entregar mesmo em 2 anos, né? Em 1 ano, assim, a gente está falando... Eu, por exemplo, teve um aluno que eu tenho uma conta, né, que eu faço, por exemplo, no Altiroute, e eu já devo ter falado isso alguma vez. No Altiroute, o cara, para completar uma Altiroute, uma etapa de Altiroute, brigar contra o tempo, ele tem que fazer em torno de 2,3, 2,4 watts por quilo numa montanha, tá? Isso é regra. Eu já tive casos de caras que fizeram um pouquinho menos e conseguiu completar uma etapa, mas não conseguiu completar outra, por exemplo, né? Já tive caras que completaram 1,9 e não completaram no tempo, né? E aí, você tem que passar uma medida para o cara, porque assim, a nossa evolução, estatisticamente falando, ela é aproximadamente 15%, né, de aumento de performance de ano para ano. Isso se você conseguir otimizar tudo que você puder, né, em relação à performance do cara, tá? Isso é estatístico, óbvio que tem cara que pode ser que melhore mais e vai ter cara que vai melhorar menos, tá? Mas se a gente levar essa conta, né, em consideração, a gente pegar um cara que hoje está fazendo uma montanha a 1,7, 1,8 watts por quilo, ele em 1 ano não vai conseguir completar a prova no tempo. Ele em 2 anos talvez também não consiga. Então, esse é um ponto importante. E a mesma coisa o cara que briga lá na frente. Se a gente entender que um cara que quer ganhar uma Altiroute tem que trabalhar aí por volta de 5, 5,1, 5,2 ou até um pouquinho mais watts por quilo na montanha, e o cara está abaixo disso, sei lá, está fazendo 4, eu falo, cara, beleza, você consegue completar, vai fazer bem a prova, porque você já é um cara que tem histórico, tem condicionamento para isso, mas o resultado que você quer que eu te entregue com pouco tempo de treinamento é mais complicado. Então, assim, eu acredito que o treino curto, ele funciona bem para quem já tem um certo nível físico e técnico, né? E está indo para completar da melhor maneira possível, mas ele não funciona tão bem, o cara que tem restrição de tempo, ele não funciona tão bem se ele quiser resultado, se ele quiser hoje. Não, cara, porque, faz sentido, né? Pô, eu consigo manter bons números treinando indoor, mas isso são 15 anos dando aula todos os dias, 2, 3 aulas por dia, tal. Então, tipo,
Não é o cara que começou hoje, vai treinar 45 minutos, 50 minutos por dia, que vai conseguir chegar num. Né, faz todo sentido isso que vocês disseram. E é importante as pessoas que estão ouvindo saber, porque, como dizia um amigo, o óbvio precisa ser dito, porque às vezes não é tão óbvio para todo mundo, né? Então, muito importante. Agora, vamos lá, ó. Pensando assim, ó, o cara tem pouco tempo, ele precisa treinar, ele quer treinar. Quais as vantagens que esse cara tem? Diante de um treino curto, né, cara? Qual a vantagem? Além do tempo, qual a vantagem nas modalidades aí que vocês lideram, né? Qual é a vantagem de um treino desse, Sérgio? Conta aí, cara. Bom, se a gente for falar aqui mais exclusivamente no treino da bike, né? Nesse sentido, eu aconselho 100% para o atleta fazer o treino indoor, né? Porque se você já tem um tempo limitado para treinar, né? Você quer optimizar o melhor possível esse teu tempo. Então, você consegue fazer um aquecimento bem mais curto e mais direcionado no rolo, por exemplo. Você consegue fazer uma qualidade controlada e bem melhor também no indoor, porque você não tem que se preocupar com o carro, com o terreno que você está treinando, etc. E aquela que você desce da bike e vai direto para o chuveiro, né? Então, tomar banho para ir trabalhar, alguma coisa desse sentido. Então, eu falo para meus atletas, você tem que, infelizmente, investir aí num rolo, né? Num equipamento de smart trainer, alguma coisa indoor para fazer esse treinamento. Agora, uma coisa que é interessante também, que eu, na verdade, eu já fiz isso até com atleta profissional, e é engraçado, tem muito atleta que acha que quando você for fazer um treino longo de bike, só tem efeito se você fizer o treino longo de uma vez só. E isso é uma coisa que ainda, até hoje, é uma coisa que ainda é falado aí no mundo de treinamento, que não é 100% verdade, né? Quer dizer, se fosse assim, a gente não conseguiria treinar um atleta para provas de vários estágios, né? Ou para provas de Ironman, ou coisas assim, né? Por exemplo, quando eu tenho um atleta que vai fazer uma ultramaratona, por exemplo, de corrida, eu não vou falar para o cara ou para a menina ficar correndo 5, 6 horas, né? Porque a chance de contusões aí é muito grande, né? Então eu faço um combinado que é durante o período de 24 horas de fazer o maior número de corridas possíveis durante 24, 48 horas, que te dá um efeito aí de endurance muscular muito parecido. Então, para você aí que tem pouco tempo, e às vezes eu vejo até falar, pô, mas não dá para pedalar 3 horas de manhã, que eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu falo assim, mas e à noite você tem um tempo? Tem. Então eu pago para o atleta e falo, então você vai fazer 2 horas de manhã, 2 horas à noite, por exemplo. Entendeu? Para já fazer um efeito aí do seu pedal longo, né? E você vê que até atletas de elite, né? Hoje a gente estava comentando aí do Christian Blumenfeld, norueguês, que acabou de quebrar o recorde aí no Ironman de Cozumel. Os treinos longos que ele faz, muitas das vezes, ele faz o treino longo dele de bike quebrado. Logicamente, né, pessoal, isso aqui é nível de profissional, né, e atleta que treina muito, mas ele, por exemplo, ele faz 4 horas de pedal no sábado, daí ele pedala mais 4 horas no domingo, aí corre 3 horas depois, por exemplo. Então, ele está fazendo um treino combinado aeróbico aí, que chega a ser um total de 11 horas, mas ele faz isso combinado num período de 2 dias, e também tem um efeito da fadiga, né, entre um dia e outro, que também ajuda no caso aí, eu acho, não só de uma prova de estágio aí, que o Ronaldo treina os atletas, mas também uma prova como o Ironman. Não, excelente, excelente, cara. Eu gosto desse treino dobrado, viu, Sérgio? Ainda mais o cara que tem o rolo, o Smart Training, ou o Rolo Training, ou, por exemplo, eu vejo, é muito comum no Zwift, cara, eles mostrarem as pay cave dos caras, né, meu? E é muito comum lá fora o cara ter uma big esteira que conecta com o Zwift também, que ele consegue fazer. É muito comum lá fora a esteira. Aqui, né, Ronaldo, a esteira virou um sinônimo de cabide. Entendeu? As pessoas compram esteira, Sérgio, para pendurar roupa dentro do quarto, entendeu? No Brasil, a esteira ganhou esse rótulo triste, cara. Mas eu vejo que é muito comum lá fora o cara ter a bike, a esteira do lado. É bonitinho esse setup do cara. E aí, né, meu, ele pode fazer um treino na esteira de manhã, um treino na bike à noite, tudo de 30 a 45 minutos. E tem uma boa qualidade de treino, né, cara? Que lá tem uma... na verdade, lá começou por causa do tempo, né? Exato, então, por causa do clima. Tá nevando lá fora, então o cara não vai sair para correr com neve até o joelho.
Foi assim que começou. Só que daí todo mundo percebeu que é uma ferramenta que ajuda muito, não só a qualidade do treino, mas o cara que tem uma vida corrida, né? Como a gente, né? Que você tem trabalho, família, etc. Então, não é todo mundo aí que tem 2 horas para treinar de manhã, né? Então, a gente faz muito isso, né? Eu até falo para o atleta, né? Eu faço muito esses treinos quebrados, né? Às vezes até eu tenho gente que o cara fala, não, eu só posso ter 1 hora, mas depois eu tenho um negócio, eu tenho uma folguinha de 40 minutos na hora do almoço, eu estou em casa, depois eu tenho a noite, então o cara pedala 3 vezes no dia. Tá no rolo, ele fala, pô, mete a bermuda, pega a garrafinha de água, monta no rolo e pedala lá. O Ronaldo, e você, né, cara? Pô, você trabalha com bastante gente em São Paulo, né, meu? Aí acho que no Brasil, no mundo, principalmente em São Paulo, acredito que são empresários, são pessoas que têm um tempo restrito, né, cara? E assim, ó, quais as vantagens, né, meu? Os caras têm disso, além do tempo, como a gente disse aí, cara, do ciclismo. Então, a questão do tempo é bem interessante o pessoal administrar, né, essa questão do tempo que o Sergião deu a dica, né, que melhorou bastante na pandemia, foi justamente essa administração do tempo para treinar. E aí, quando a gente fala, não é só o treino, né, mas administrar o descanso também, porque essas pessoas também passaram quando estão treinando. A gente já falou, inclusive, no episódio que a gente comentou sobre treino indoor, as pessoas começaram a dormir mais também, né? Então, esse é um fator positivo. No caso do ciclismo, tem um negócio que pega muito, que eu falo para o pessoal o seguinte, se às vezes você não precisa ter tempo, mas tem uma coisa que faz muita diferença, principalmente para eventos em etapas, né? Vamos falar, sempre falo de Altiroute, porque é o evento mais extremo que me vem à cabeça. Você pode não ter tempo na sua rotina, né? Durante a semana, é um fato complicado. E, finalmente, se você é o seu caso, você pode manter essa rotina, mas pensa em se organizar, em pelo menos fazer 2 ou 3 training camps, onde você vai ter mais dias de treino, né? E de forma consecutiva, para você adaptar e entender como é que funciona um evento desse, ver a forma com que você vai se recuperar, como você se hidrata, como você se alimenta, porque talvez o training camp, essa organização, ela seja até mais importante do que você ter mais tempo de treino durante a semana, tá? E aí, pela experiência que eu tenho, se você tiver uma organização boa, tiver uma disciplina boa, mesmo tendo menos tempo, mas você treinar e se comprometer a treinar esses dias que você tem disponibilidade e se organizar para fazer os treinamentos que são mais específicos, que aí a organização do training camp, né, ou você agendar training camps para fazer isso, eu acho que assim é o caminho mais indicado para você ter um resultado legal, seja você completar ou até mesmo você pensar em relação a tempo ou classificação. Sérgio, agora fala aí, cara. Eu lembro dos outros episódios que a gente falou sobre intensidade, que às vezes o cara dá aquela puladinha ou ele aumenta, né, alguma coisa, né, cara? Enfim, imagina lá agora o seguinte, né? Ó, e se você que está ouvindo ou assistindo esse podcast agora ainda não ouviu os episódios passados, gente, vai lá, tem muita coisa legal. A gente falou sobre intensidade, muita coisa bacana. Homens e mulheres, treinos, a diferença entre homens e mulheres, para você que treina, mulher que treina, homem que treina, principalmente a mulher que acha que tem que fazer o treino do amigo ou que o amigo te manda fazer, cara, vai ouvir esse podcast que vale muito a pena. O Sergião, imagina o seguinte, o cara tem um treino aí, sei lá, de 2 horas, vai para fazer, mas naquele dia ele perdeu hora e não sei o que, ele resolveu que ele vai treinar, mas ele vai encurtar o treino. Para os seus atletas e para as pessoas que estão ouvindo a gente, qual é a frase do Sérgio para ele, na hora que ele fala assim, professor, coach, I have a problem, Houston, we have a problem, Houston.
Acordei tarde, e agora? O que que eu faço? O que que você fala para o cara? Dá para adaptar um treino longo para o treino curto, cara, e ter aí um certo benefício parecido, cara? Essa acho que foi a melhor pergunta do podcast aí, porque é uma pergunta muito relevante e que todo mundo comete uns erros aí nessa área aí. Eu vou falar uma coisa que eu acho que alguns sabem, mas muitas pessoas não sabem, sobre o que eu falo de teto, que eu chamo de teto aeróbico, é o aerobic ceiling, que nada mais é que o seu VO2. Então, o que que é isso, né? Por que que eu chamo de teto aeróbico? O VO2 é a sua capacidade maior, máxima, né, de oxigênio. Quer dizer, que seria o teu, onde o máximo que você consegue chegar. Então, eu gosto de fazer essa comparação para o pessoal entender. Por exemplo, se você tem um teto aeróbico, que eu digo, vamos supor, teu teto aeróbico seja, vamos supor, 600 watts, por exemplo, que seria aí o seu VO2. Todas as intensidades que você for treinar, elas são diretamente correlacionadas com o seu teto aeróbico, com o seu VO2. São todas baseadas em algum percentual desse seu VO2, que é a sua capacidade máxima. Então, se você aumentar o seu teto aeróbico, as outras intensidades vão também ter benefícios semelhantes. Então, por exemplo, se você aumenta o teu teto aeróbico de VO2, por exemplo, de 600 para 700 watts, o seu FTP também vai subir de 350 para 380 watts. O teu nível aeróbico também vai subir de 200 para 230. É só um exemplo, né? Esses números não são números aí certos. Mas isso é uma coisa que as pessoas não tomam muito em consideração. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o treino mais fácil, em termos de tempo, benefício aí, o custo-benefício, é o treino de VO2, né? São treinos de alta intensidade, onde você vai treinar aí a 90%, 95% do seu máximo. Os seus tiros vão ser curtos aí, de 30 a 45 segundos. E você não faz muito desse treino, né? Geralmente, eu falo para meus atletas, fazem 2 séries de 5 tiros de 30 segundos ou 45 segundos, com 1 minuto e meio de descanso, dependendo do atleta. E você faz 2 séries dessa, se aquece, faz 2 séries dessa, faz um cooldown e acabou. Em 45 minutos você acabou. E, na verdade, você pega um treino que vai estar te melhorando sua condição fisiológica em geral, usando um tempo muito curto. Então, eu tenho 2 coisas que eu falo para o ciclista que não tem tempo. E você falou, que nem você falou, né? Por isso que eu achei a pergunta excelente. Putz, eu ia fazer um treino de 2 horas, um treino de aeróbico de 2 horas. Então, você tem 2 opções que eu aconselho fazer. Ou você faz um treino de VO2, ou você faz um treino de força. Porque o treino de força também é um outro treino que também tem muito ganho, né? Você viu que a gente estava falando aí no episódio de cadência, né? Então, por exemplo, se falar para o atleta, fala, bom, eu só tenho 45 minutos, então você vai aquecer uns 15 minutos, aí você vai fazer 5 vezes 5 minutos a 40 a 50 RPM com uma resistência pesada com 2 minutos e meio de descanso de giro. Então, você vê, o cara vai fazer um treino também de 45 minutos, você vai estar tendo um ganho de força muscular, que vai ser benefício também para ele, para o ciclismo de uma forma ou outra. Então, essa é a minha recomendação. Ou faz um treino de VO2, ou faz um treino de força. Aí alguns falam, mas e o treino de FTP? Será que eu devo fazer? Por que eu não falei do treino de FTP? Não é que o treino de FTP não é um treino eficiente. Só que é o seguinte, o treino de FTP é um treino, né, que eu chamo de aerobic power, é um treino que tem que tomar muito cuidado com a quantidade de treino que você faz a esse nível. Porque ele, na verdade, ele vai reduzir o seu teto, a sua capacidade, o teu teto aeróbico, né? Então, como eu tenho medo que o atleta erre na quantidade de treino de FTP que ele possa fazer, eu peço para ele fazer treino de força ou um treino de VO2, porque eu sei que é uma coisa que a gente pode fazer aí sem ter muito erro de atrapalhar a periodização do atleta aí. A qualquer momento do ano você pode fazer treino de força ou de VO2
E o benefício vai ser imenso, tanto na fase de preparação, no pré-competitivo, qualquer fase, o ano inteiro você pode fazer esse tipo de treino. O Sergião, talvez algumas pessoas que estão ouvindo a gente, cara, não tenham muita ideia do treino de VO2, né? O que é isso aí, né, cara? E me corrija se estiver errado. Ele é um treino que está aí entre 105% e 120%, né? 130%, se a gente for pensar no FTP, né, cara? E a potência, eu acredito que é coisa de 85% a 92%, é isso? Me corrija. Só para quem está ouvindo a gente, de repente, esse cara não tem a noção, né? Não tem, às vezes, nem um medidor, e você que é um cara que trabalha muito com percepção de intensidade, o que ele precisa, né? Acho que é algo assim, né? As medidas, os valores, e qual a dica que você daria de percepção para esse cara? Exatamente, né? O treino de VO2 é um treino com uma intensidade acima do seu FTP, né? Então, como você falou aí, eu não gosto muito de usar o número 120% ou 130%, porque isso vai depender justamente da tua eficiência de FTP, né? Na verdade, o que é engraçado, né, que a gente vê, ou até, bom, já que estamos falando, eu até vou dar um exemplo que eu gosto de falar legal. Todo mundo, você imagina ter um carro V8 e um carro V6, ou um carro V12, eu não conheço muito de carro, estou tentando usar um exemplo aí. Então, um carro V12, existe isso, né? V12 e um V6, motor V12 e um motor V6. O que é o V12 e o V6? O V12 e o V6 é o teto aeróbico. Você imagina isso como se fosse a capacidade aeróbica do carro. E daí você, por exemplo, tem um motor de 1.0 e um motor de 2.0. Então, se você fizer 4.000 RPMs no motor de 1.0, por exemplo, ele pode conseguir chegar na velocidade de 120 km por hora, seria no mesmo que o outro motor usaria só 2.000 rotações por minuto, por exemplo. Os dois estariam na mesma velocidade, sendo que o carro mais fraquinho ele vai estar muito próximo do máximo que ele pode chegar e o outro carro vai estar com uma distância aí muito maior aí do máximo que ele pode chegar. E o problema disso é que se você ficar trabalhando com o teu carro muito próximo do máximo, você sabe que o motor vai fundir uma hora, né? Então, mais ou menos essa aí E vai acabar o combustível, né, Sérgio? E vai acabar o combustível, né, cara? Seria mais aí do motor fundir mesmo, né? Que o cara ficar na rotação máxima que o carrinho aguenta, que é mais ou menos isso que eu queria estar falando, né? Eu vejo muito atleta que, por exemplo, eles conseguem correr, ou vamos falar, pedalar um contra-relógio exatamente na mesma velocidade, tá? Nos mesmos watts. Só que o atleta 1, por exemplo, ele está a 70% do VO2, é o FTP dele, e o outro atleta está 92% do VO2, outro atleta. Ou seja, o atleta número 2, que está 92% do VO2, aquele cara não tem muito mais para onde ir. E o atleta que está 70%, se ele continuar trabalhando no FTP, ele vai chegar, essa é a hora de trabalhar o FTP para chegar o mais próximo do seu VO2 possível. Não sei se estou ficando muito científico aí nessa parte, mas o que eu queria dizer, né? Por isso que eu não gosto de usar o percentual, porque aí vai variar dependendo da eficiência, né? Do atleta aí nesse nível de lactato, né? É isso que é diferente. Por isso que a gente podia até falar nisso também numa outra vez, que aqui no Brasil, até lá nos Estados Unidos também, todo mundo se baseia muito nos testes de FTP, né? Mas eu acho o FTP como um número muito incompleto para avaliar a condição física de um ciclista ou de um triatleta qualquer. É um número isolado muito pouco para mim, né? Porque se eu não souber o VO2 dele, aquele FTP não quer dizer muito, quer dizer, é uma base, mas vai para aquela pergunta, mas será que ele está usando esse FTP dele 90% do VO2 ou esse FTP dele é 75% do VO2? Porque se for 90% do VO2, eu não posso dar treino de FTP para o cara, porque ele já está maximizado. Ele tem que trabalhar VO2. Agora, o atleta que está 70% do VO2, eu tenho que dar mais treino de FTP para ele melhorar. Agora eu compliquei, né, pessoal?
Não, tentando ajudar. mas é mais ou menos, mas é isso. A gente usa aqui bastante, a gente fala que é a estamina, né? Às vezes você pode ter um FTP alto, mas o valor que você consegue suportar próximo dele é baixo, entendeu? Ou o tempo que você consegue suportar perto dele é baixo. Então, não adianta nada você ter um FTP alto e a tua sustentação em relação a ele ser baixa, né? Tanto em relação a tempo, quanto em relação a valor mesmo, né? Às vezes você ficar 30 minutos, 40 minutos, que é o que a gente faz para subir uma montanha. Às vezes eu pego um atleta que tem um FTP mais baixo, mas ele está com estamina mais alta, ele consegue trabalhar ali muito próximo do FTP, né? E às vezes eu pego um cara que tem um FTP lá, sei lá, 400 watts, só que na montanha ele trabalha aqui embaixo, entendeu? Ele não consegue, o percentual dele em relação ao FTP é muito baixo. Então, hoje, eu falo para o pessoal, se você acha que você está bom só porque você tem um FTP alto, você está redondamente enganado. Existem pelo menos 5 índices que a gente avalia, um deles, inclusive, foi o que o Sérgio falou, que é o VO2, que também diz para nós se você está ou não bem condicionado. Então, não é só um valor único que vai adiantar, né, ou vai servir como informação. Ronaldão, e aí, cara, dá para adaptar um treino curto com um longo para curto? Tipo, rola no ciclismo, tipo, o cara, perdeu hora, chegou atrasado lá na USP, ou tipo, perdeu hora em Romeiros, vai fazer metade do caminho. E aí, cara, dá para fazer e ter um resultado bom? Eu acho que sim, a gente já está bastante em relação a isso, né? Esse nível de informação de o mais ser menos, né? E o menos às vezes ser mais. E só não adere a isso realmente quem é raizão, quem está naquela ideia antiga, né? De que volume é o ideal a se fazer, né? Fazer treino de 5, 6 horas. Então a gente está discutindo se o treino curto aqui é eficiente. Ele é eficiente, sim, desde que você faça no propósito certo. Se você não tem 4 horas no dia para fazer, que você faça menos, mas que faça numa qualidade melhor, se o teu intuito é melhorar resultado, ou até mesmo completar a prova, né? Então, existe sim, hoje, vários artigos que falam sobre isso, da qualidade substituir a quantidade. A gente estava falando aí, Sérgio falou, né, que ele faz a periodização inversa, mas o Tim Kerrison, que é o treinador hoje da Ineos, ele fez essa troca assim que ele chegou, né? E o primeiro que ele mudou o treinamento foi o Froome, né? Ele trocou muito do volume, principalmente da base, né? Que ele chama de base, eu odeio esse nome, mas essa primeira parte, né? Esse período preparatório, ele cortou muito do volume, acrescentou intensidade e tirou, né, toda essa porrada aí. Os caras antigamente ficava 6 horas em cima da bicicleta todos os dias, né? Hoje não, hoje os atletas otimizam muito a condição deles. Quando você fala em encurtar o treino, é melhorar o recrutamento motor, né? Trabalhar com diversas intensidades, estimular o teu VO2 máximo, como o Sérgio falou. Então, você faz isso com um treino de qualidade, não com um treino de quantidade. Não dá para você fazer os dois todos os dias, né? Você não dá para fazer 6 horas e também fazer treino de qualidade junto a essas 6 horas. Existem os treinos estruturados que são, né, que tem mais tempo, tem um volume maior, mas eles são muito bem escalonados na periodização, não é sempre que você faz. Hoje em dia, os treinos são bem mais curtos. Os ciclistas, apesar de ainda ter muito ciclista que roda muito o ano inteiro, né, de 30 mil quilômetros para cima, eles fazem isso por uma necessidade. As provas, os Grand Tours exigem isso deles, mas eles não fazem um volume muito alto a maior parte do ano, né? Só quando realmente eles precisam. Então, é sim negócio a gente trocar a qualidade do treinamento pela quantidade, tá? Dá muito mais foco, dá muito mais ênfase, especificidade, que é um negócio muito hoje, que é uma fórmula de sucesso, no meu modo de ver. Eu Muito até bem. estou experimentando com alguns atletas meus, principalmente os atletas que já estão aí no esporte há muito tempo.
porque eu acho que esse treino longo aeróbico ele não é um treino que é necessário ser feito toda semana. Se eu pudesse fazer uma coisa ideal, eu faria só a cada 10 dias. Mas como a semana é de segunda a domingo, para a maioria das pessoas, eu tenho atletas que estão fazendo o treino longo aeróbico deles a cada 2 semanas. É, O cara, exato, eu o também. cara faz um sábado e domingo treino longo, passa uma semana só vai fazer o Que treino longo, o depois... microciclo dos caras, do atleta amador, ele é muito rotineiro, né? Ele tem É, 7 dias. Mas você pegar um atleta profissional, às vezes você faz microciclo de 15 dias, 10, uhum, 15 dias. Então, você é. pode ter essa possibilidade de fazer. Né? Mas é que o nosso atleta amador aqui, ele tem aquela rotina e sair disso é mais complicado mesmo. E, meu, para fechar esse super episódio aí com muita informação técnica, muita informação legal para você que tem pouco tempo para treinar, é lógico que ó, eu falei que isso vai virar uma marca registrada do nosso podcast, que é no final ter uma super dica desses dois grandes coaches sobre treinamento curto. Mas ó, é o seguinte, eu tenho uma boa e uma excelente notícia. A primeira, isso é para vocês dois que estão aqui na minha frente e para quem está ouvindo. Cada um tem 1 minuto para dar a dica, hein? Ó, cronometrado no relógio. Sérgio, manda o seu minuto aí, aquela dica matadora para os treinos curtos de quem está nos ouvindo agora. Bom, pessoal, treino curto, então vamos ser curto e grosso aqui. Se você pode pedalar 2 vezes por semana, um dia você vai fazer um treino de força, que é aquele de volantão com uma cadência baixa, e o outro dia você vai fazer um treino de VO2. Se você tem 3 treinos por semana, você pode já adicionar aí um treino de FTP no outro dia. Se você tem 4 vezes por semana, eu adicionaria mais um treino de força. Então, como a gente estava falando aí de uma pessoa que pode treinar 4 vezes por semana e não tem tempo, é isso que eu faria. E lembre-se, pessoal, que não é que você não está fazendo nenhum treino de endurance, né? Você tem que contar que o aquecimento, o cool down e até as partes soltas aí entre os intervalos também são treinos que vão aumentar a tua capacidade aeróbica, né? Não é que você está fazendo zero, né? Tem que estar lá escondidinho ali no meio também. Deu? 1 minuto? Ah, não, animal. Mandou benzaço. A Já minha, manda a minha vai ser mais curta. A minha manda dica aí, é: Ronaldo. procura o seu treinador ou procura um treinador, porque não tem o que fazer. Se eu falar dicas para vocês, assim, ó, você vai ter uma prova, e nessa prova você vai ter uma exigência, você vai ter que melhorar mais a tua condição anaeróbica, vai ter que melhorar o teu VO2, o teu limiar. Então, tem que analisar realmente cada um, né? Cada indivíduo é um indivíduo, ver qual que é o nível que a gente tem hoje e analisar quais são as demandas da prova ou do evento que você escolheu. Isso aí, desculpa, mas só o treinador sabe fazer. Fato, 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 fato. Gente, e para você que ficou até agora nos ouvindo, muito obrigado por mais um super episódio, episódio 6 do Coach Chat, o podcast dos coaches. Esse aqui é de coach para atleta e, claro, meu, para aqueles que estão começando ou entusiastas da bike, né? Muita dica aqui. E, ó, se prepara, porque, cara, a gente está com uma pauta de assuntos, assim, extraordinários. E toda segunda-feira, um novo episódio. Assim, você tem a semana inteira para ouvir no engarrafamento, indo para trabalho ou indo para o treino, você tem a oportunidade de ouvir nosso podcast. Ronaldão, manda aquele tchau para o pessoal que nos ouve. Bom, primeiro pedir desculpa, porque hoje foi um dia complicado, aqui a internet não estava me ajudando muito, mas obrigado aí de novo pela audiência e, como eu sempre digo, deixem as suas perguntas, os seus comentários, a gente faz questão aí de responder a todos, tá? Eu sei que são temas que às vezes deixam bastante dúvida e é um prazer para a gente responder. Grande abraço a todos e até a próxima. Sérgio, aquele grande abraço para todo mundo, meu. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí por prestigiar a gente aí e passe esse podcast para os seus amigos, técnicos e interessados aí na área de ciclismo. Lembre-se que a gente está aqui para atingir todos, né? Não é só o atleta sério, é também um atleta iniciante e também aquele que ainda não é atleta que está pensando em comprar sua bicicleta. Então, a gente está aqui democratizando o ciclismo e deixando o ciclismo
fora da elite. Vamos trazer o ciclismo para o povo. É isso aí, gente. Ó, se você está ouvindo e ainda não nos segue, aperta no botãozinho seguir aí logo abaixo aí do nosso título, porque daí toda semana você será avisado que um novo episódio está no ar. E como o Sérgio disse, compartilha, compartilha. Vamos criar uma corrente da bicicleta, literalmente, uma corrente da bicicleta, dos bons treinos, das boas dicas que levam você a um outro level ou até a um outro entender sobre ciclismo de rua, triatlon e o que você gostar sobre duas rodas. A gente se vê na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Tchau, turma. Até!